Olá, que você esteja bem. Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. No vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Moisés Ezagui, em que ele fala sobre as diferenças entre os chakras humanos e os chakras Zeta, que no meio ufológico, místico, está associado aí àqueles mais conhecidos como os Greys, né? Aqueles baixinhos, cinzentos, cabeçudinhos. Então, vamos ver o que o Moisés vai falar a respeito e, na medida do possível, eu vou parando, apresentando contrapontos, complementando o assunto, fazendo ali um aprofundamento, se for o caso. Tá joia? É sempre importante eu deixar claro aqui, as minhas reações, né, são ao conteúdo e não à pessoa que está propagando o saber ali, o conhecimento dela. Tá joia? Então eu vou apresentar contrapontos, vou falar a respeito do que está sendo compartilhado. Minha intenção não é nenhum tipo de treta ou qualquer outra coisa, né, no aspecto pessoal, tá joia? Não estou aqui dizendo que a pessoa está falando verdade ou mentira, estou apenas compartilhando uma possibilidade de enxergar o assunto de uma maneira diferente. Dito isso, bora lá para o conteúdo, vou dar a câmera aqui e soltar o vídeo. Você tem que aprender a ver tudo que está aqui e aproveitar ao máximo melhor. Porque essa vida é uma vida que ela é apenas 1/1000º de segundo para cada pessoa, entendeu? E nós temos que aproveitá-la com a sua máxima intensidade para poder viver o melhor que a gente pode nesse tempo tão curto, entendeu? Nós temos que poder fazer isso. Então tá legal, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre chakras em pessoas humanas, tá? Pessoal, tá um pouquinho acelerado, até eu coloquei em 1.25 para a gente ganhar um pouco mais de dinamismo aqui no nosso vídeo, tá joia? Isso porque, como vocês já sabem, eu acabei estudando chakras em todo tipo de raça que existe nesse nosso universo, certo? Mas eu vou falar um pouco sobre os chakras humanos, né? E um outro tipo de chakra que vocês vão saber já já, tá? Bora lá. É um pouco pretensioso, não estou dizendo que seja mentira ou não, mas é uma pretensão e talvez seja só um exagero, uma forma de comunicar, mas dizer que estudou os chakras de todos os seres desse universo é meio complicado, tá? Então essa fala, eu estou assumindo aqui que foi só uma maneira de dizer que ele estuda bastante o assunto. Bora lá. Bom, o nosso chakra, principalmente as pessoas que estão aqui, eles são chakras que trabalham num nível muito baixo, certo? Ou seja, a maioria das pessoas aqui trabalha com o chakra básico ou esplênico. O chakra básico, porque as pessoas têm muita vontade de todo tipo de coisa, certo? E o esplênico... Bora lá, ó. Por essa listinha aqui que tá colocada aqui ao lado, para além de essa definição estar certa ou errada, pessoal, tem uma coisa que é interessante. Observem ali que o dito chakra sexual, né, ele, entre aspas, foi capado. Ele foi tirado e foi colocado o chakra do baço ou esplênico no lugar, tá joia? Isso soa, historicamente, assim, quando a gente observa os textos que fazem essa mudança, tem quando isso ocorreu, né, tem um lastro aí de uma certa repressão sexual, um certo preconceito com relação à sexualidade, tá? Não estou dizendo que esse seja o caso, mas estou dizendo que quando isso ocorreu, em outros textos, né, quando a gente vai ver o restante do discurso, tem ali uma pegada de um certo moralismo com relação à sexualidade. Tá joia? Agora, para aprofundar um pouco, eu vou deixar aqui claro que a visão que o Moisés está trazendo não é uma visão muito diferente dos espiritualistas de maneira geral, que chegaram ali ao contato com os chakras, primariamente pelo conteúdo produzido pela teosofia, pelos ocultistas, ali no final do século XIX, início do século XX. Tá? Essa visão dos chakras, como o pessoal da teosofia trouxe, né, os ocultistas europeus, não tem muita relação com o que os próprios indianos, que desenvolveram esse conceito dos chakras, possuem. Tá? Então, na medida do possível, eu vou aqui
trazendo como um contraponto, como uma forma de vocês ponderarem, né, a visão dos caras que criaram o conceito, tá joia? E aí nós vamos ponderar a respeito dessas duas visões. Então bora lá escutar um pouco mais do Moisés. A pessoa também continua com os mesmos desejos. Então, a maioria das pessoas trabalha com esses dois chakras. Eu diria que 80% da população da Terra trabalha assim. Mas 60% com certeza trabalha no chakra básico. Certo? Aí, o que acontece quando a pessoa trabalha no chakra básico? Ela vai ficar com raiva das pessoas. Então, se vocês pensarem um pouquinho, de quem vocês têm raiva, de quem vocês têm... Se tiver ódio, está realmente no primeiro raio do chakra básico. Né? Pessoal, não é assim que funciona, tá? Eu tenho uma dificuldade, isso é um problema meu, já deixo bem claro, uma dificuldade com discursos que são muito deterministas no sentido de dizer, olha, 80%, 70%, 25%, 13 milhões e 452 pessoas. Quando começa a colocar a espiritualidade em termos muito fechados, sabe? Porque, falando de uma maneira simplista e direta, a espiritualidade, ela digamos assim, entre aspas, uma ciência humana. Então ela não dá para ela ser exata. Ela é uma ciência, entre aspas, uma ciência, bem entre aspas, tá? Humana. Então, os seres humanos, eles divergem. Nós somos equivalentes, tá? Em termos de potencial, mas somos diferentes, porque cada um de nós sofre as pressões do contexto de uma maneira muito específica. Irmãos que vivem na mesma casa, recebendo os mesmos tipos de pressões do contexto familiar, muitas vezes com as mesmas referências do que é ético ou não, né, do que é moral ou não, acabam tendo uma expressão no mundo diferente. Tá? Então, assim, enquanto potencial, enquanto consciência, nós somos todos equivalentes. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Mas, sim, somos diferentes. Ok? Então, esse discurso muito... o chakra básico é de pessoas que estão com raiva. Não tem nada a ver com isso. Tá? Mas eu vou me segurar para não interromper tanto, porque eu já estou vendo que eu vou ter um coceira aqui para ficar interrompendo e explicar logo em seguida as coisas que o Moisés vai trazer. Mas, vamos lá, um exercício para mim também. Não podemos ficar nessa situação. Nós temos que trabalhar para crescer e subir os chakras. Se alguém tiver raiva, ódio ela está numa situação complicada, certo? Nós temos que pensar que nós temos que crescer e passar do chakra esplênico, talvez para o umbilical, certo? E depois para o chakra cardíaco. A maioria das pessoas aqui não atingiu a base embaixo do chakra cardíaco, que já é um problema sério, certo? Se vocês pensarem que vocês brigam com todo mundo, quem aqui não briga com alguém? Me fala. Não precisa levantar a mão, não, que eu não... né? Quem é que não tem raiva de alguém? Isso a gente vai criando esses sentimentos, né, que são de baixo nível, e normalmente eles indicam o ponto onde a gente está. Por isso que as pessoas que eu atendo, dá para saber em que nível de chakra elas estão, certo? Se a pessoa tem muito sofrimento, né, sofre nas relações com as pessoas, tem dificuldades, né, e essas dificuldades podem ser de vários tipos. A gente tem que saber que nós temos que mudar. Né? Se não, olha, a pessoa que está no chakra básico, a condição dela do chakra é vermelha. E eu olhando para as pessoas, eu posso verificar em que nível as pessoas estão. E vocês futuramente também vão poder verificar isso e saber onde as pessoas estão. Se a pessoa está no chakra básico, ela tem várias dificuldades. Se ela estiver no esplênico, diminui um pouquinho a dificuldade, né? Se ela chegar no umbilical, ela vai diminuir mais a dificuldade. Agora, se ela chegar no cardíaco, que é a área verde, né, ela vai ficar numa condição um pouco melhor, mas de vez em quando ela vai ficar com dificuldades e horas sem dificuldades. Então a pessoa fica numa situação assim, ela vai para cima e vai para baixo, vai para cima e vai para baixo, certo? Isso significa
que ela está transitando no chakra cardíaco sem estar na parte alta do chakra cardíaco, que seria a pessoa estar numa condição muito boa. Se a pessoa estiver numa condição dessas, ela vai ficar numa situação linear. Tá? Se você subir a parte superior do chakra cardíaco, não ficar transitando de baixo para cima, você vai ficar numa situação linear. Ou seja, você não vai se importar com quem está com raiva, com quem está chateado, nada disso. E isso não é muito fácil de a gente atingir, né? Porque quem de vocês aqui não fica com raiva de alguém? Me fala. Vocês não precisam nem me falar, certo? É uma coisa séria. Nós sentimos isso, entendeu? E as pessoas que estão nessa parte mais baixa do chakra cardíaco, elas vão sentir sempre. Quando elas chegam no meio do chakra cardíaco, elas vão flutuar para baixo e para cima. E se elas estiverem na parte superior do chakra cardíaco, elas não vão se incomodar nem com as ofensas dos outros. Certo? Agora, se ela for para o chakra laríngeo, então aí ela já está numa condição um pouco melhor. Mas o que acontece é que as pessoas que têm essa condição de chakras, elas vão estar sempre em sofrimento. Sempre. Não tem jeito de a pessoa falar, não, mas eu estou no chakra esplêndido, eu estou tranquila. Senão você vai ter sofrimento, muito sofrimento. Certo? Se você passar para o chakra frontal, você continua com sofrimento. Certo? Se você passar para o chakra coronário, você vai ter a cor violeta, e eu vou olhar para a pessoa e vou falar assim, você está numa situação difícil. Porque quando a pessoa chega no chakra coronário, se ela chegou por simples necessidade de se apresentar no chakra coronário, ela vai sempre descer. Ela sobe e desce. Ela não fica numa condição estável no chakra coronário. E nós precisamos crescer para poder fazer isso, né? Passa para o próximo. Aí... Pessoal, assim, vamos escutar, vamos respeitar, né? Eu, particularmente, estou aqui respeitando a maneira como ele está colocando as coisas, mas eu preciso dizer, assim, que não é bem desse jeito, tá? Só para trazer um ponto aqui, e eu vou escutar ele mais um pouquinho, para depois eu fazer uma pausa um pouco maior no discurso dele, né? Para pontuar mais algumas coisas. As energias, de maneira geral, as energias elas não possuem cor, tá? A energia em si, ela não tem cor. Então, dizer que os chakras são, ainda mais as cores do arco-íris, tudo bem? É um sistema de crença. Pode ter sido usado em algum momento pelo pessoal da teosofia ou os espiritualistas lá do final do século XIX, início do século XVIII, pode ter sido usado como um recurso didático. Beleza, tá? Mas essa utilização das cores do arco-íris aí remete a, se eu não me engano, Newton, a Isaac Newton, tá? Que ele também, além de cientista, ele tinha uma pegada também de estudar um pouco dessa questão espiritual, e tinha o lance do número 7, e aí tentou-se ali fazer uma deificação ou um movimento sagrado desse número 7 com relação às cores do arco-íris também, né? 7 cores, e aí depois o pessoal foi se apropriando e colocando isso sobre os chakras, tá? Então pode ser que tenha sido um recurso didático, pode ser, mas não tem nada a ver com a realidade concreta, tá? As cores que a gente, ou que alguns clarividentes, né, quem consegue enxergar a contraparte energética ou extrafísica, tá? Essas cores, elas são muitas vezes atribuições emocionais. Se uma pessoa associa o vermelho não a raiva ou qualquer outra coisa, mas a uma expressão de carinho, ou uma expressão, sei lá, essa pessoa, por exemplo, na infância dela pode ter recebido uma boneca ou um carrinho com vermelho do seu avô ou da sua avó, e isso remete a ela uma sensação de aconchego, de proteção, blá blá blá, para ela. Ao perceber o vermelho, né, ou melhor, ao perceber num contexto espiritual, vamos supor que essa pessoa seja clarividente, ela percebe no contexto espiritual a mesma sensação de acolhimento e de carinho, ela pode fazer uma percepção, uma leitura de uma cor avermelhada ou vermelha em si, tá? Então as cores são atribuições emocionais. Até onde eu pude observar, não estou aqui também cagando regra para ninguém. Eu quero só trazer essa possibilidade.
até onde eu pude observar, as energias elas não possuem cores. Se a gente for levar em conta ainda o tradicional dos yogis, de novo, né? Os chakras, todo esse conceito de chakra, dos canais de energia, que o pessoal chama de nadis, né? Tudo isso vem lá da antiga Índia, né? Vem dos antigos yogis, coisas de 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, tá? Então os caras, quando forem elaborando isso, e esse processo de, digamos assim, refinamento desse saber dura em milênios, tá? Até culminar com um período mais tântrico, ali no início da Idade Média, as cores que eles davam aos chakras, por exemplo, era completamente diferente. Eles dão ao chakra cardíaco a ideia de uma nuvem de chuva carregada. Então é um cinza chumbo, né? São outras atribuições de cores, porque também isso é um movimento, né? Faz parte de uma experiência cultural, tudo bem? Então não levem a ferro e fogo o que se diz sobre cores, nem nos textos indianos, nem tampouco nessa representação mais ocidental aí de uma espiritualidade ou baseada nas cores do arco-íris aí, né, energeticamente falando, tá? Não é isso. Mas bora lá, vamos escutar o que o Moisés está compartilhando. Nós já estamos vendo pessoas com nível médio de evolução. Pessoas com nível médio de evolução, o chakra básico dela vai ser vermelho leve. Todas as coisas vão ser mais leves. Então, não adianta a pessoa falar, não, se você é básico, você está com o chakra vermelho. Não é assim. Depende do nível em que a pessoa se apresenta. Se você olhar para ela e você conseguir ver que ela está com o vermelho leve e com o violeta leve, significa que ela cresceu um pouquinho. Essa coisa dos chakras é uma coisa difícil de a gente entender, porque as pessoas elas não sabem como funcionam os chakras. Se você pegar livros sobre chakras, você vai ver que as pessoas falam exatamente o que aprenderam com alguém. E eu acho que isso aí não é o correto. O correto é você poder ver as coisas com clareza, com lucidez, para poder crescer. Senão você não consegue. Você olha para uma pessoa e fala, você está com chakra básico vermelho, você está doente. Porque a pessoa teve um ataque de nervosismo, qualquer coisa assim. Pode ser que não, pode ser que ela esteja numa situação melhor, certo? Mas ela está flutuando para o chakra básico, ela vai flutuar com uma leveza diferente, ela não vai agredir o outro. Chakra básico mesmo, a pessoa agride o próximo, entendeu? Não é assim, tá, pessoal? Eu não queria fazer umas pausas tão grandes, mas eu vou ter que fazer. Vou mudar aqui para a câmera aberta. Bom, bora lá. O chakra, do ponto de vista dos caras que criaram o conceito, um chakra não é algo que a gente possa dizer que seja algo existente de maneira concreta neste campo. O chakra foi uma ferramenta, um modo, um método que esses antigos yogis desenvolveram para criar uma espécie de percepção de circunstância, ok? Então, um chakra, quando a gente fala o termo chakra, hoje a gente traduz ele como sendo roda, né? Ou vórtice, círculo, alguma coisa nesse sentido. No contexto da Índia Antiga, tá? A língua sânscrita, da onde deriva o termo chakra, ela não tinha um sistema de escrita desenvolvido. Então a gente está falando aí, por exemplo, de 2.500, 3.000 anos antes de Cristo, tá? Não tinha sistema de escrita desenvolvida para o sânscrito. O primeiro sistema de escrita desenvolvido para o sânscrito surge por volta, não para o sânscrito, né, mas que o sânscrito utilizou, foi por volta do século IV antes de Cristo. Então, são mais de 2.000 anos de uma transmissão de saber que era oral, ok? Então, o alfabeto, né, o método de escrita que foi utilizado primeiro pelos indianos ali, que falavam o sânscrito, era um método chamado Brahmi, né? O Devanagari, que a gente está acostumado a ver aí, as inscrições em sânscrito, foi utilizado quase 1.000 anos depois, século 3 ou 4 depois de Cristo, é que começou a se usar o Devanagari. Por que eu estou trazendo isso? Eu até vou gravar um vídeo falando sobre os mantras, e uma das explicações mais fundamentais assim dos mantras é isso que eu estou dando aqui para vocês. Para você transmitir um saber na época que você não tinha escrita, ou para transmitir um conceito, esse conceito ele era mais facilmente
aprendido não por memória e repetição, mas porque você tinha uma experiência. A experiência direta de algo fazia com que aquele termo pudesse significar algo com mais contundência. O significado de uma palavra, por exemplo, chakra, não era simplesmente encerrado numa simples informação, né, que você conecta um nome a um objeto. Naquele contexto histórico, naquele período, quando se falava de chakra, não se falava de um objeto apenas, mas da experiência que englobava a relação com aquele objeto, tá? Então, o termo, ou vários termos em sânscrito, principalmente os ligados à espiritualidade, que remetem a esse período histórico aí, mais antigo, eles estão encerrados ou envolvidos num potencial de realização. Não é apenas um índice de uma informação, tem uma estrutura de uma espécie de um saber por trás. Algo que naquele contexto cultural era subentendido. Tá? As pessoas que estavam inseridas dentro daquela circunstância em que o termo estava sendo utilizado entendiam o termo, não necessariamente por ele estar ligado a um objeto, mas porque a experiência daquele contexto ou daquele grupo de pessoas em relação ao objeto, né, dizia muito mais sobre o objeto do que a forma do objeto em si. Não sei se eu fui claro aqui. Portanto, um chakra, naquele contexto yoga antigo, não remetia a uma roda ou ao vórtice de energia pelo corpo, mas remetia ao quê? A um ambiente, a um local, a uma circunstância em que, quando determinadas outras circunstâncias ou experiências confluíam, era gerado, tá? Então, o chakra era como se fosse o ápice de várias tendências em termos de experiência que se reuniam para um potencial de realização, tá? Então, vamos supor, para ser mais direto aqui, se eu tenho uma perspectiva de realidade que era mais reativa, isso gera uma tendência de percepção do meio. Então, eu recebo pressões do contexto e vou reagir a isso. Aí vamos supor que uma outra tendência emocional semelhante, não necessariamente igual, mas semelhante, está ocorrendo num contexto qualquer. A confluência de algumas dessas tendências de percepção de realidade ou de pressões emocionais que convergem sobre mim podem gerar uma forma de percepção de realidade muito específica, tá? Que dentro da tradição dos yogis, que foram os caras que criaram esse contexto, vai gerar ou pode estabelecer com aquilo que eles chamam de vritti ou looping, uma forma viciada de perceber a realidade. De uma outra maneira, faz com que a gente crie uma espécie de paradigma, uma visão muito engessada da realidade. E aí, então, eles começaram a desenvolver ferramentas para que a gente pudesse transpor ou dissolver esses paradigmas, esses modelos. Então, um chakra, falando de uma forma, eu estou assim, tentando ser o mais direto possível, menos técnico, mas assim, um chakra nada mais é do que uma representação simbólica, para esses antigos yogis, uma representação simbólica de possíveis movimentos de experiência que ou geram a estruturação de um modelo, um paradigma, uma forma muito engessada de experimentar a realidade, ou pode gerar impulsos, né, para que a gente saia desse engessamento. Então, quando os antigos yogis observavam um chakra, eles observavam nesse contexto de, tem tendências que estão fazendo com que se fomentadas, que se estimuladas, vão fazer com que a gente crie uma percepção mais engessada da realidade. O que a gente pode fazer para dissolver esse engessamento? A gente pode fazer isso, isso e isso. Então, naqueles diagramas que a gente observa lá dos chakras indianos, a gente tem vários símbolos, como, por exemplo, o elefante, ou a figura do Vishnu, a figura do Brahma, tem uma figura da Dakini, Shakini, Hakini, Lakini, que são representações da energia, da Shakti,
Então, o que que isso vai representar? É tudo simbólico para dizer, existe isso, existe aquilo, existe um monte de outras coisinhas que, se observadas, vão gerar ou engessamento ou a desobstrução. Quando isso se desobstrui, a consciência percebe a si mesmo de uma maneira mais larga, digamos assim, tá? Então, obrigado a vocês aí, o Ozzy. Obrigado, viu? Tá presenteando aqui as pessoas com assinatura no canal. Muito obrigado mesmo. Obrigadão. Mas então, pessoal, voltando aqui, é importante que a gente entenda que para os yogis que criaram o conceito, os chakras, eles são simbólicos. E como esses conceitos foram criados dentro de uma perspectiva que hoje a gente denomina como tântrica, o corpo é algo extremamente utilizável nas práticas espirituais. Não porque o Tantra está ligado a sexo, blá blá blá, nada disso. Mas porque o corpo é algo que a gente não se esquece, é algo que a gente está sentindo. Então, quando eu projeto sobre o corpo elementos simbólicos de uma experiência, entre aspas, espiritual, é uma maneira de eu facilitar a própria prática espiritual. Então, a associação não só dos chakras em determinados pontos do corpo, mas, sei lá, tem uma outra técnica chamada Nyasa, técnica também milenar, mais ligada ao que a gente hoje chama de Tantra. O Nyasa consiste em a gente observar certas regiões do corpo e simbolicamente colocar significados nessas regiões, meditar sobre esses significados para fazer com que haja digamos assim, um fluir de uma experiência que a gente chamaria de alquímica, né, transformadora. Eu falo alquímico aqui não no sentido místico, esotérico, mas no sentido de realmente a gente estar buscando um refinamento da percepção dos nossos incômodos e através dessa percepção mais lúcida ou clara desses incômodos conseguir uma possibilidade de transcendê-los ou de resolvê-los de uma forma mais assertiva e duradoura, ou de fato, tá? Então, os chakras espelhados no corpo é só uma forma didática de ajudar a gente a ter mais concentração, tá? E isso do ponto de vista dos antigos yogis. Eu vou voltar a tela com o Moisés e vamos escutar mais um pouco, e na medida do que ele for colocando ali, eu vou parando e fazendo mais contrapontos, tá joia? E vão deixando aí no chat também as suas impressões, as suas dúvidas, tá joia? Que na medida do possível também vou responder. Bora lá. No chakra básico, onde as coisas estão no nível médio, elas já vão ficar mais tranquilas. Nós temos que saber isso, senão a gente vai se lascando, né? Nós vamos passando de um processo para o outro sem perceber o que está acontecendo com a gente. Eu acho que é bastante importante a gente saber isso. Senão você vai brigar com o teu companheiro, vai brigar com o teu amigo, você vai brigar com meio mundo de pessoas e você não consegue identificar a tua situação atual. Nós precisamos ter noção disso para poder crescer e evoluir, senão a gente não evolui, certo? Então, só para vocês darem uma olhada, o básico é um vermelho leve, o esplênico é um laranja leve, certo? O umbilical, um amarelo bem leve. Ele fica quase invisível, mas existe, né? E se a pessoa tiver uma clarividência alta, ela vai poder saber o nível que a outra pessoa está, certo? Mas precisa ter clarividência. E para ter clarividência, nós precisamos crescer, precisamos aprender muita coisa. Senão a gente fala, estou vendo, né? Estou me projetando. Não é assim que funciona. De fato, não é assim que funciona. Mas bora lá, eu vou mudar a tela aqui. Eu vou tentar achar, só para exemplificar o que eu trouxe como informação dos antigos yogis aqui, eu vou tentar achar aqui na internet mesmo, agora rapidão, uma imagem mais clássica do chakra básico, tá? Vou voltar a tela aqui, grandona, enquanto eu procuro aqui. Só um instante. Básico. Imagem. Não tô achando nenhuma que seja clássica. Deixa eu colocar o nome em Dara Yantra. Temos que saber procurar, né? Senão não dá. Abrir imagem em nova aba. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Ver como é que tá. Ver se vai aparecer. Vou mudar aqui. Apareceu. Tá aqui. Então, pessoal, essa é a imagem mais clássica que a gente tem do chakra básico. O que o chakra básico representa?
O nome dele em sânscrito é Muladhara. Mula é algo como base, raiz, e Adhara é algo como aquilo que traz estabilidade, aquilo que é assento, dá um sentido também de morada, tá? Muladhara, ele é chamado de básico, não porque ele é o mais primitivo, mas porque ele é o fundamental. Na tradição antiga dos yogis, o chakra básico, ele é como se fosse o local onde eu e você, onde a gente se transforma ou adquire o que o yogi chama de autopercepção. Tá? O que seria essa autopercepção? Para o yogi, no contexto do yoga, é quando eu e você, quando a gente consegue se estabelecer numa percepção muito clara do que o que eu sinto, o que eu penso, o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, o que é meu, o que não é meu. Então, parem e ponderem um pouquinho da seguinte maneira. Tenta aí, de uma forma sem estresse e sem autoculpa, observar o que dentro de ti, enquanto conteúdo, é de fato seu. O que dentro de ti é fato, experiência concreta, direta, que te dá ali uma capacidade de dizer, eu sinto isso, eu penso aquilo. E o que é crença, o que é achismo, o que é influência religiosa, cultural, o que é ideologia, né? Que a gente muitas vezes assimila, né, sem perceber que está fazendo isso. De repente, dentro de um contexto cultural, a gente vai agindo de uma determinada forma, não porque a gente pensou, ponderou e escolheu agir, mas porque é o contexto, é a circunstância, ok? Então, o que os yogis chamam de autopercepção é esse momento em que eu e vocês, em que a gente se assenhora, a gente tem um assenhoramento. Então, nessa figura aqui específica, eu vou tentar dar uma ampliada nela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Demais. O máximo que eu tô conseguindo, pessoal, senão vai ficar descentralizado aqui. Eu não sei nem por que tá tão descentralizado. Mas bora lá. Vou tentar explicar assim, ó. Observem que tem a figura de um elefante, tá? Esse elefante grandão, ele tem 7 trombas. Deixa eu mudar uma outra coisa aqui, fazer o meu cursor aparecer aqui na tela. Vamos lá, mudar aqui. Então perceba aqui, ó, tem 7 trombas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse elefante, ele é conhecido como Airavata. E ele é o veículo, né, o transporte de uma deidade que os indianos chamam de Indra. Indra, na mitologia, ele é o rei dos Devas. Devas, por sua vez, são um conjunto de seres que representam os princípios mais iluminadores ou, entre aspas, divinos. O termo Deva vem de uma outra palavrinha em sânscrito que, se eu não me engano, é Dayus. Dayus significa brilhar, aquilo que brilha. Então, Deva tem basicamente o mesmo significado, ser brilhante, brilhar. Da palavra Dayus deriva Deva, e também é a raiz do termo que eu e vocês utilizamos, né? Principalmente no português, Deus. Deus vem dessa palavra Dayus, tá? Então, esse termo, que significa brilhar, ser brilhante, também estava associado a quê? Ao céu. Céu no sentido não místico, nada disso. Estava associado ao quê? Qual local que né, brilha, que é brilhante? Eles associaram ao céu, tá? Daí vem também o termo que eu e vocês utilizamos, que é dia. O dia vem da mesma raiz etimológica lá que tem, que forma a palavra deva. E também é a mesma raiz etimológica que forma a palavra diva. Quando você fala que uma mulher é uma diva, você está querendo dizer que ela é brilhante, né? Que ela é cheia de sucesso, alguma coisa nesse sentido, né? No sentido dela ser brilhante. Então, o Indra, ele é o rei desses devas. Os devas, por sua vez, muitos deles estão associados ao que a gente chamaria hoje dos elementos. Então tem Agni, que é o fogo, Vayu, que é o ar, Soma, a lua, Surya, o sol. Então tem ali os elementos e tem outras coisas que são importantes para a nossa significação enquanto construção da realidade, coisas que são importantes para a percepção da realidade. Tudo bem? Então o Indra, ele é o dono desse elefante.
E na mitologia, o Indra é o cara que está associado, por ele estar ligado aí, né, o rei dos devas, aquilo que é o céu, o paraíso, como a gente pode chamar depois, numa mistificação mais religiosa. O Indra é o cara que controlava os raios, as chuvas, né, aquele que fazia com que a vida, de uma certa forma, pudesse prosperar aqui embaixo, tá? Então diz que, enquanto o Indra está aí recebendo, quem que mandava as águas para o Indra fazer as suas funções, né? Era esse elefante. Então ele pegava com as suas 7 trombas as águas das profundezas e mandava para o Indra fazer as suas ações. Beleza? Então, o que são essas águas da profundeza, essas 7 trombas? O que isso representa? Isso representa os 7 níveis de experiência inferior. Patala, Mahatala, Talatala e tantos outros talas aí, tá? Mas são 7 formas de manifestação que os yogis antigos perceberam que a consciência tinha. Então são momentos em que eu e vocês, a gente está se expressando muito mais pelo viés do bichinho, reativo, tá? Instintivo, do que pelo viés mais, digamos assim, humano de fato. Tá? Então, no chakra base, a gente tem a figura desse elefante que está dizendo, ainda somos influenciados pelos pulsos emocionais, pelas nossas identificações mais grosseiras, mais instintivas ou reativas. A gente ainda não tem muito controle sobre a autopercepção em si. Por quê? Porque o Indra, que vai representar essa autopercepção, ele está muito ligado ainda a só reagir aos impulsos que vêm do contexto. Aqui não está dizendo que ele é mau, aqui não está dizendo que ele representação de um baixo nível, nada disso. Aqui só está dizendo que ele só, né, a pessoa que está nessa condição com o elefantinho com as 7 trombas, que essa pessoa ainda é muito reativa. E, de novo, essa reatividade não tem a ver com raiva, não tem a ver com qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Então, o Indra vai representar quem? A autopercepção. Num determinado momento da história, lá da mitologia indiana, o Indra, ele faz uma bobagem lá e ele é punido pela mãe divina, pela Shakti, né? E nasce um monte de chagas no corpo dele, tá? Digamos assim, microvaginas. Não vou contar a história da mitologia agora, porque senão vai ficar essa pausa muito grande. Mas assim, na medida em que o Indra vai amadurecendo, e isso está descrito aí nos yantras desse chakra, quando a gente chega, se eu não me engano, não me lembro agora qual chakra mas o elefante, ele vai estar sem as 7 trombas, ele vai estar com uma tromba só. E aí, significa que, se eu não me engano, Tílope, eu acho que é no laríngeo, eu acho. Depois eu pego aqui e acho e tento ver. Mas o elefante, ele vai perdendo essas trombas e isso denota o momento em que o Indra já não está mais se alimentando das energias, digamos assim, mais primitivas, mais reativas, mas que ele está sendo agora alimentado pela própria estruturação, pela própria base que o chakra básico vai representar. E aí o Indra, nesse momento da história da mitologia, ele deixa de ter chagas pelo corpo e passa a ter na sua pele a impressão de milhares de olhos, né, que vai significar exatamente essa autopercepção. Então o chakra básico, em contraponto àquilo que o Moisés está trazendo, ele não tem nada a ver com agressividade, não tem nada a ver com sei lá, materialidade, uma pessoa que é materialista. Não, ele tem a ver com esse processo que eu e vocês, que nós temos de sair de uma experiência reativa do contexto em que a gente está inserido, tá? Para começar a entrar em processos de construção de discernimento, de ponderação, ou como os yogis vão chamar, de autopercepção. Ou seja, peraí, desculpa, o que dentro de mim sou eu mesmo? Isso que eu estou pensando, de verdade é o que eu sinto? Surgiu da onde? Será que eu não estou assimilando uma ideia externa e estou achando que essa ideia é minha?
Será que eu só não estou reproduzindo um pulso cultural ou talvez um dogma religioso? Será que eu realmente gosto das coisas que eu gosto? Ou será que eu fui levado a gostar, levado a odiar? Então, o chakra básico ele vai representar. Lembra que eu disse que para os antigos yogis, simbolicamente, eles diziam existem fluxos de tendências que, quando encontram uma condição favorável, emergem numa ebulição de experiência. Isso é um chakra, essencialmente. Então, digamos aqui que no chakra básico, os fluxos são as reatividades, as impulsividades, as assimilações, cultura, os achismos, crendices, tudo isso que trazem a possibilidade de ou trazer engessamento na nossa percepção do mundo e a gente ficar ali, sabe, zumbizado, né, como zumbis vivendo a realidade, ou então, em algum momento, né, a gente vai dizer assim, peraí, isso é isso mesmo? Por que eu estou fazendo isso? E aí, esses momentos em que a gente pode ganhar essa relevância em se questionar, estão representados aqui, ó. Tá. Estão representados por essas 4 pétalas. Tá? Essas 4 pétalas são os impulsos ordenadores. Vão representar tendências, fluxos de tendências que são mais ordenadoras. Cada uma dessas pétalas está ligada, no contexto antigo dos yogis, a um tipo de sentimento. Então, assim, eu não vou aprofundar porque não é o propósito aqui, né? Eu já parei demais a fala do Moisés, mas assim, Yogananda, né? A felicidade que advém do yoga. Virananda, a felicidade que vem de um princípio de coragem. Né? E aí eu precisaria de verdade, de mais tempo para aprofundar tudo isso. Né? Mas é só para vocês entenderem que cada uma dessas pétalas estão aí relacionadas a impulsos de sentimento, e não de emoções, e não de achismos, mas de experimentação concreta que podem desestruturar essa nossa tendência reativa, tá? Aí a gente vê o Ganesha, né? Ali simbolizado também, ó. Aqui a gente vê o Ganesha, né? O que o Ganesha vai representar? Vai representar essa mente, né, que pode ou obstruir ou desobstruir. O Ganesha, simbolicamente, ele é considerado o senhor dos obstáculos. Também não tenho tempo aqui para discorrer sobre o simbolismo do Ganesha, mas ele vai representar essa mente que tem tanto o potencial de restringir e deixar uma coisa muito engessada, quanto o potencial de abranger, né, de criar esse movimento de transcendência. Não perca em algum momento um curso sobre os chakras ou bioenergia aqui, tá para sair. Aí a gente vem aqui, ó, tem uma letra em sânscrito, tá? Essa letra é o Bija Mantra, um mantra semente. E o som desse Bija é Lam, associado ao elemento terra. Aí é que vem o pessoal dizer, o elemento terra é o elemento da materialidade, tá ligado, né? Tem por exemplo, o pessoal da Ayurveda vai falar que essas 7 trombas está ligado aos 7 tipos, entre aspas, de tecido que o corpo tem. Aí é uma outra escola, né, que, né, os yogis eles observam dessa maneira, que eu expliquei a vocês. E o elemento terra não tem a ver com materialidade nesse sentido. Tem a ver com o princípio de equivalência, tá? E consenso. Quando você pega um bloco de terra, esse bloco de terra só é um bloco de terra porque existe, entre aspas, um princípio de equivalência entre cada pozinho que constitui ali esse bloco de terra. O pozinho que está no núcleo, sofrendo a pressão mais intensa desse bloco de terra, não é melhor ou mais especial do que o bloquinho que está na superfície, do que a poeira que está na superfície do bloquinho de terra. Então, para o yogi, o elemento terra vai apresentar as ferramentas de consenso, né, e equivalência. Quando eu e vocês, nós estamos num processo de amadurecimento, a gente pode se expressar, a gente pode colocar o nosso ponto, e se o grupo, digamos assim, for maduro o suficiente, o grupo vai escutar
Não vai achar que a sua ideia é ridícula ou que ela é sem sentido. Você vai ser escutado, mas o grupo, em consenso, vai observar o que é melhor para a coletividade. A sua opinião, digamos assim, ela não é descartada. Você é escutado. E quando você tem a sua opinião ou o seu ponto de vista não levado em conta pelo consenso, você não vai ficar, desculpa o termo, putinho. Você não vai ficar de beiço. Você vai, por conta do consenso e pelo princípio de equivalência, agir em direção ao grupo, né? Você vai fazer o que é melhor para a comunidade. Vocês entendem como o chakra básico está relacionado a essa ideia de se estabelecer num princípio de humanidade de forma plena, e não no princípio de, entre aspas, bestialidade, no que se refere a gente estar simplesmente respondendo às pressões do contexto. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer, e ainda mais lembrando o momento histórico em que o conceito do chakra foi construído, o que eu quero dizer em responder aos estímulos do contexto é como o bicho vive, como um animal vive. Ele vive de maneira nômade. Quando começa a ficar frio, ele vai para as regiões mais quentes. Quando acaba, sei lá, a comida num canto, ele vai para o outro. Ou seja, o ambiente está pressionando e ele está sendo direcionado a agir pelo ambiente. Não existe um princípio de discernimento que diz: está acabando a comida, é melhor eu ir para um outro lugar. Na verdade, e se eu, fizer aqui, sei lá, uma plantação? Os bichinhos não fazem isso. Mas o ser humano começou em determinado momento do seu desenvolvimento a interagir e a questionar as pressões que ele recebia, interagir de maneira mais lúcida e questionar as pressões que ele recebia do contexto. Tá? Então, o chakra básico está representando esse momento de transição, em que a gente deixa de ser simplesmente, entre aspas, um bichinho e passa a tomar posse da sua humanidade. Aqui atrás a gente vê um ser com 4 cabeças, esse é a representação de Brahma. Essa imagem aqui mostra Brahma como um jovem. Normalmente Brahma é representado como um senhor de barbas brancas, né? Então, o Brahma, também, desculpem, eu não tenho como aprofundar isso aqui, mais do que eu já estou trazendo de clareamento aqui, o Brahma, ele é a representação também da mente. Eu não tenho como dizer o porquê que ele representa a mente. Mas o que eu posso dizer aqui é que, como é um Brahma mais novo, ele representa a mente mais flexível, mais maleável, né? Uma coisa necessariamente sábia porque está de barba branca, né? Muitas vezes a gente assume que, observem, de maneira mais natural, né, os mais velhos tendem a achar que a sua experiência dita necessariamente o que é melhor para a visão do mundo. Só que a vida acontece, né? A realidade, ela é dinâmica, digamos assim. Então, o que para uma geração fez sentido e foi um processo de ordenação, para as gerações futuras pode não fazer mais sentido, pode não representar ordem ou ordenação em si. Então, quando eles grafam aí o Brahma como cara mais jovem, no contexto do yoga antigo, o que está querendo se dizer para o chakra básico funcionar de maneira ordenadora, a mente tem que estar aberta. Eu tenho que trabalhar para minha mente não ser julgadora. Eu tenho que abandonar. Como é que eu consigo conquistar um princípio de consenso? Abandonando os meus pressupostos como sendo a verdade absoluta. Eu tenho que abrir mão do meu pressuposto. Eu tenho que ser flexível, tudo bem? E, para finalizar, aqui a gente tem a figura dessa mulher que vai representar a Dakini, que são, na tradição dos antigos yogis, pulsos, né, que nos levam à construção de sabedoria, à busca por sabedoria. Então, é o que a gente chamaria de energia, ok? Mas aqui energia não como, sei lá, uma luz que está correndo aqui e acolá, mas aquele ímpeto interno que faz com que a gente queira se desenvolver. Tudo bem? Então, falando de uma maneira bem rasa, me desculpem, eu sei que ficou longo, mas mesmo assim, pessoal, eu falei de maneira rasa, eu sei que dá pra gente falar de um monte de coisas desse símbolo, me desculpem por estar tentando passar a informação de maneira rápida aqui, mas eu fiz isso só para vocês terem um contraponto e
com esse contraponto, observar o que o Moisés está trazendo a respeito do chakra. Vou até voltar um pouquinho o texto aqui, o vídeo dele, para a gente contextualizar o que eu trouxe, tá? Com o que ele está colocando. Bora lá. Lembre-se, vamos fazer isso sem julgar, sem atacar, ou assim, vamos respeitar o ponto de vista do Moisés, que não é melhor nem pior do que o meu. E o meu também não é melhor nem pior do que o dele, né? O meu, entre aspas, né? O dos antigos yogis. Só estou trazendo uma contextualização. Da onde surgiu o contexto? Vamos lá, o conceito dos antigos yogis. Então, bora lá. Identificar a tua situação atual. Nós precisamos ter noção disso para poder crescer e evoluir. Senão a gente não evolui, certo? Então, só para vocês darem uma olhada, o básico é um vermelho leve, o esplênico é um laranja leve, certo? O umbilical, um amarelo bem leve. Ele fica quase invisível, mas existe, né? E se a pessoa tiver uma clarividência alta, ela vai poder saber o nível que a outra pessoa está, certo? Mas precisa ter clarividência. E para ter clarividência, nós precisamos crescer, precisamos aprender muita coisa. Senão a gente fala, estou vendo, né? Estou me projetando. Não é assim que funciona. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para a pessoa conseguir um nível de projeção astral alto, ela vai ter que conseguir no máximo 98% de consciência, certo? 98% de consciência significa que ela vai sair, vai enxergar tudo, vai poder sair do planeta, vai poder sair desse universo, vai poder entrar em outros universos, vai poder fazer mil e uma coisas. Mas ela pode fazer o contrário também. Ela pode ir diminuindo de tamanho e descobrir que não existe só prótons, nêutrons, elétrons, não existe só isso. Abaixo disso existem outros seres com a mesma característica que nós. Certo? Bora lá. Existe uma possibilidade no que o Moisés compartilhou agora, mas existem alguns impedimentos. Tá? O que a gente, assim, apesar da consciência, e aqui eu vou falar, assim, do ponto de vista dos antigos yogis, apesar da consciência, disso que a gente sente ser, em essência, ser o todo, não haver uma distinção entre a consciência fundamental do que é o Enki, do que é o Moisés, do que é a sua consciência, do que é a consciência, sei lá, do próprio cachorro. Fundamentalmente, nós somos a mesma coisa. Mas, a partir do momento em que há essa sensação de manifestação e essa sensação de identidade, então eu posso até saber que somos todos um, mas agora, nesse exato momento, eu estou muito identificado com a ideia de que eu sou um Enki. Eu posso até ter mais empatia e sentir um pouco de compaixão por algumas pessoas ou situações e tal. Mas isso não me faz não ser o Enki, tudo bem? Então, na experiência da realidade concreta que a gente está inserido, existe uma perspectiva de que algumas regras pertinentes a essa própria estruturação da realidade material concreta, elas existem, elas funcionam e elas não podem ser abandonadas. Tá? Dentro disso que nós chamamos de estruturação da individualidade, que a gente vai falar de maneira simplista aqui, corpo mental, corpo astral, corpo físico, a manifestação de cada um desses processos que são ferramentas para a gente se identificar como um foco da consciência, isso também está sujeito às próprias leis naturais, da natureza. Então, não é verdade que para você ter uma saída do corpo, por exemplo, você precisa ter 98% de lucidez. Não, você sai. Também não é necessariamente verdade que para você sair do planeta Terra, você tem que estar com 98% de lucidez. Não, verdade, existem N situações em que você pode, mesmo não estando plenamente lúcido fora do corpo, se perceber fora do planeta Terra. Tá? As coisas não funcionam de uma maneira determinista assim. Sobre visitar outros universos, é pouco provável. Não digo que é impossível, mas é pouco provável por conta das estruturações disso que nós estamos utilizando como ferramenta para focar a nossa consciência, que são, na literatura, o que a gente vai chamar de corpo, sei lá, isso, corpo aquilo, corpo astral, e o próprio corpo físico. Tá? Existe uma ordem natural, e aí quando eu falo ordem, eu não estou falando de rigidez hierárquica, estou falando de processo de ordenação. Para a gente manter a estruturação desse corpo físico, existe uma causalidade, e essa causalidade ela é determinada pela própria expressão da natureza. Não tem como desenvolver isso do jeito que eu gostaria aqui. Joia?
Mas bora lá, vamos escutar um pouco mais o que o Moisés está falando. Nós precisamos ter essa consciência para poder saber que o nosso universo ele é muito grande, né? E a gente só vê um pedacinho do universo. Nós só vemos o que nós estamos na terceira dimensão. E na segunda dimensão, vocês conseguem saber o que tem? Na segunda dimensão, se você olhar uma consciência e ela ficar de lado, você não a vê. E na primeira dimensão, o que vocês pensam que vocês vão ver? Certo? Esse negócio de dimensões é uma coisa importante de a gente saber. Eu não sei se é uma coisa muito importante da gente saber, mas respondendo o que o Moisés colocou, se eu permanecer na terceira dimensão, eu vou saber o que uma consciência de segunda dimensão está percebendo, porque eu estou numa dimensão acima, espacialmente falando, né? E a mesma coisa eu vou saber que o da primeira dimensão, porque eu estou numa dimensão, entre aspas, superior. O ruim aqui, o que eu sinto que é um engano, é quando a gente começa a usar os termos da física, seja da newtoniana ou da quântica, de uma maneira desajustada a isso que nós chamamos de espiritualidade. Então hoje os espiritualistas falam de dimensão de uma maneira equivocada, de uma forma em que não tem nada a ver com aquilo que, por exemplo, a física está utilizando. Tudo bem? Hoje, basicamente, quando se fala de dimensões, na maioria das vezes, os espiritualistas estão querendo dizer terceira dimensão, plano físico, quarta dimensão, plano astral, quinta dimensão, só ele sabe. Mas seria algo que seria superior ao dito plano astral. E aí tem gente que se diz pertencente à 17ª dimensão, 9ª dimensão. Tem gente, sabe, dos mais altos níveis dimensionais encarnados nesse planeta. E nenhuma considera, de repente, fazer uma atuação concreta na realidade para diminuir a expressão do fascismo, que está aumentando pra caramba, para diminuir a desigualdade econômica, social, de gênero. Então, a gente precisa colocar os pés no chão e, como eu gosto sempre de dizer, fazer a leitura da realidade pela realidade, e não por elementos mirabolantes. Mas isso fica para uma outra discussão. Bora lá. Na quarta dimensão, você já vai ter uma visão muito maior das coisas. E eu penso que nós precisamos crescer para poder evoluir, ser melhores, né? E trabalhar com todas as pessoas que estão à nossa volta, sem se preocupar se a pessoa não está bem ou está bem. Porque quando a pessoa não está bem, você já trata mal. Não é assim, né? Não fez sentido, pelo menos para mim, o que ele falou. Não acompanhei. Uma pessoa te ofende, você fica com raiva. Isso significa que nós não estamos trabalhando no nível de capacidade e competência adequados, né? Então, aí vocês já vão ver que o coronário é um violeta leve, certo? Fala, puxa, mas o cara, como é que ele pode ser um violeta leve? Ele está oscilando. Para a pessoa chegar no coronário com toda a competência dela, ela não pode sair do coronário. E o pior de tudo é que a gente pega os livros que a gente pega, eles vão falando disso e depois as pessoas ficam repetindo. Eu acho que nós não podemos entrar nessa história de repetição. Se a gente quiser ver a realidade, nós vamos ter que evoluir para poder ver as coisas como elas acontecem de verdade, né? Concordo com ele nesse aspecto, né? Nada é melhor do que a experiência direta. No entanto, essa experiência direta, ela precisa passar pelo escrutínio do discernimento, da ponderação ou da própria realidade, tá? Por exemplo, se um dia eu e vocês, a gente conseguisse manifestar em alguma circunstância em que a nossa percepção tempo-espacial seja de uma quinta dimensão, diferente disso que é a terceira dimensão, né? Profundidade, largura, altura. Vamos supor que um dia a gente consegue conceber o que é a quinta dimensão e aí a gente realmente se manifesta como um ser dessa quinta dimensão. Da mesma maneira que eu e vocês hoje, na terceira dimensão, estamos muito focados na percepção de tudo aquilo que envolve a terceira dimensão, muito provavelmente quando a gente estiver na quinta dimensão, a gente vai estar envolvido na percepção daquilo que é comum e natural a uma dita quinta dimensão. A gente não vai perceber de uma maneira, tão lúcida e atenta o que é a quarta, o que é a terceira, o que é a segunda, né? Para nós, na terceira dimensão, a gente está cagando e andando para o que é a segunda dimensão, o que é a primeira dimensão, objetos unidimensionais de duas dimensões. A gente simplesmente
está preocupado ou está inserido na experimentação do que a gente entende como sendo terceira dimensão. Então, muito provavelmente, se a gente estiver na quinta, na sexta, o foco da nossa consciência vai observar a estruturação dessa realidade da forma que é mais natural. E ainda digo, quem garante que ao estarmos manifestos na quinta ou na sexta dimensão, a gente vai ter de verdade mais sabedoria? Quem garante que essa estruturação hierárquica que a gente está fazendo de 1, 2, 3, 4, 5 garante maior sabedoria, né? Expressão de uma maior sabedoria. Da mesma maneira, nesse exato momento, se tiver alguma consciência que está experimentando a sua realidade bidimensional, ela pode ser mais sábia do que a gente aqui numa terceira dimensão, sabe? Papo de maluco. Mas é só para a gente entender que não dá para a gente ficar preso a essa ideia de que somos o suprassumo do universo. A gente não é medida para qualquer coisa, espiritualmente falando. Para os yogis antigos, a medida era Brahman, era o todo, o absoluto. E tudo que eles buscam é fazer com que a gente volte a perceber essa sensação de unidade. E para perceber isso, a gente tem que desconstruir a ideia de valor no sentido hierárquico, não no sentido concreto, tá? No sentido concreto, os yogis observam função, não necessariamente valor no sentido de hierárquico. Uma função de algo em determinado contexto é mais importante, tem mais, entre aspas, valor do que algumas outras coisas em determinado contexto. Então não é uma relação hierárquica no sentido de poder, é uma outra parada, mas bora lá. Senão você fica com raiva de uma pessoa e fala, não, mas eu sou coronário. Não, você não é coronário, né? Certo? Então, me passa para o próximo. Aí já é diferente. Vocês estão entendendo? Só essa tendência de autodeterminar-se como algo já mostra que a gente é tolo. A minha experiência, que não é verdade absoluta nem nada, quando eu observo algumas pessoas que são sábias, eu percebo essa sabedoria não porque elas se denominam sábias, mas porque elas agem de maneira sábia. Porque elas expressam sabedoria. E elas fazem isso de uma maneira tão natural que não existe, muitas vezes, uma maneira concreta, externa, de diferenciar aquele sábio de qualquer outra pessoa. Então, seja eu ou vocês, vamos ficar atentos com esses processos de autodeterminação aí. Sou de quinta dimensão, sou do chakra coronário, isso tudo é bobagem. Olha que coisa mais louca, né? Vocês sabem quanto por cento da população da Terra pode se apresentar no nível alto de evolução? Isso aí eu estou falando do chakra coronário. A pessoa tem um chakra coronário absoluto. É um mínimo de pessoas. Certo? Porque tem muita gente que já chegou para mim e falou, eu acho que eu sou chakra coronário. Eu falei, tá bom. Não é assim que funciona, sabe? Para a pessoa chegar no chakra coronário, ela tem que ser muito boa, mas muito boa mesmo. Ela não pode brigar com ninguém. E ela tem que construir coisas, não só para ela, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. Então aí ferrou, né? Porque temos um cara aí chamado Krishna que teve participação em algumas guerras. Não foi só no Mahabharata, né? Deixa eu mudar aqui a minha câmera. O Krishna, por exemplo, né? Enquanto estava se desenvolvendo a história, né, que ia culminar na guerra do Kurukshetra, né, no campo de batalha ali, o reino do Krishna ficava numa determinada região lá, ainda não era na cidade de Dwaraka, era numa outra cidade, e tinha um outro rei que estava tentando, digamos assim, conquistar o reino do Krishna. Porque, lembre-se, a realidade é a realidade, pessoal. É por isso que eu gosto de fazer essas provocações. Quando o Krishna era um rei, mas ele era um avatar. Tá, desculpa o termo, foda-se. Na realidade material concreta, Krishna ele precisava fazer com que a sua população, né, a sua sociedade em torno ali do seu reino, funcionasse obedecendo à realidade material concreta em que eles estavam inseridos. Então eles tinham que comer, eles tinham que arar a terra, eles tinham que ter comércio, eles tinham que ter sei lá, né, dentro das circunstâncias que estavam se desenvolvendo, um exército. Isso fazia parte da realidade humana naquele contexto. Então,
existiam caminhos que eram de caravanas de troca, de comércio, né? Tinha tudo isso. E o reino do Krishna não conseguia atingir um outro canto lá na Baía de Bengala, digamos assim, que é onde tinha as rotas, que é onde muitas vezes também vinha o comércio que vinha da China. É contexto histórico, pessoal. E aí esse cara queria destruir o reino do Krishna, e o Krishna queria destruir o reino do cara. O Krishna perdeu 17 guerras, se eu não me engano. Até que ele desiste daquele lugar, ele muda o reino dele para a cidade onde hoje a gente conhece como Dwaraka, né? Ele muda o reino dele para lá. Aí ele conversa com um mano, um dos Pandavas, o Bhima, e falou, vamos lá, você me ajuda a atacar o reino do cara, porque tá atrapalhando os negócios? Então, imagina, o contexto que eu tô contando para vocês, né? O Krishna, então, não tem o chakra coronário. Jesus chutando as bancas, né? Não dá para saber se historicamente isso ocorreu, não, mas pelo menos está descrito lá que ele teve esse acesso de raiva e foi falar, humano, isso aqui, como é que vocês têm coragem de fazer comércio aqui dentro? Vocês estão biruleibe, né? Então, também não é coronário, né? Então, ponderem, pessoal, ponderem, usem o discernimento, por favor. Vamos escutar mais um pouco, que eu acho que daqui não vai sair mais algo diferente do que está saindo, tá, pessoal? Bora lá. Se ela não faz isso, ela não está nesse chakra, sabe? Nós precisamos para atingir o chakra coronário e ficar nele, trabalhar por todos e por nós. Mas isso não é muito simples de se fazer, né? Não é mesmo. E aqui eu tenho tentado fazer que as pessoas todas trabalhem para o bem de todos. Nós não podemos pegar e falar, vamos viajar para Assis, né? Aí todo mundo vai para Assis. Chega lá, começa a discutir um com o outro. Isso não é legal. Isso não é bom. Sabe? Quando você fala, mas ele brigou comigo. Não importa se a pessoa brigou com você. Não importa que você tem que estar bem. Que você tem que estar absolutamente numa situação de linearidade energética. Nós temos que ficar. Eu acho que discurso perigoso, pessoal. No meu entendimento, é perigoso. Trazendo aqui, então, uma historinha indiana para ilustrar por que eu acho que esse discurso é perigoso, tá? Nós estamos passando por um momento concreto da realidade, em 15 de março de 2025, quando eu estou gravando esse vídeo, em que a ascensão do nazifascismo no mundo, tá? E isso inclui no Brasil, está aumentando para um caramba. Nós temos um presidente de uma nação, né, que se intitula como América, sendo que a América é um continente, e que começou a autorizar o uso de inteligência artificial para varrer as redes sociais e perceber se existem algum tipo de alusão a apoio a causas que aquele governo julgam sendo causas defendidas por terroristas. O que é terrorismo? O que é alusão a apoio? Tudo isso, quem determina é o governo daquele local, daquele país, tá? E o intuito é fazer, você está apoiando tal coisa, deportação, sabe? São inúmeros os casos de pessoas que estão perdendo apoio para os seus trabalhos científicos, para a sua pesquisa, porque nos textos dessas pesquisas tem coisas como gênero, tem coisa como diversidade, termos. Tem esse termo na pesquisa, está se cortando a verba, sabe? Quando você fala, então, para um grupo de pessoas, porque o público dele não é pequeno, e não é só ele que falou isso não, tá? Tem muito espiritualista que fala que a gente precisa manter a energia, não dá para dar brecha. Não, nós precisamos nos posicionar. A gente precisa se posicionar, tudo bem? Quando o Arjuna, voltando ao Krishna, quando o Arjuna, né, passou lá 13 anos no exílio, bradando com a mão no peito, não, porque eu sou um guerreiro fantástico, não, porque eu sou foda, não, porque não sei o quê. Na hora que começa a guerra do Kurukshetra, ele pega o arco dele e fala, ai, Krishna, sabe o que é? Eu não sei se eu vou conseguir lutar. Olha, eu tô vendo meu tio ali, tô vendo meu primo. Aquele cara brincava comigo na rua. Olha só a minha prima. Olha a minha colega ali. Aí o Krishna olha pra ele e fala, tá louco? Ficou um tempão aí falando que o Dharma, justiça, agora você vem
Vem dar uma de louco? Pega esse arco aí e vai fazer o que precisa. Não vai fugir da raia, não. Você tá aqui por quê? Aí, né, tô contando de uma maneira bem brincalhona aqui. É claro que o texto é muito mais poético e blá, blá, blá. Mas aí ele chega assim e o Arjuna começa... ele pergunta pro Arjuna, tá, fundamenta aí, por que você não quer que tenha guerra? Aí eles vão passando na fileira do exército, assim, né, com a carruagem, e o Arjuna fala, olha, veja tal pessoa, que não sei o que. Daí o Krishna fala, então, essa pessoa que você tá falando que fez isso, isso e isso, o seu irmão ali, ó, aquele que tá ali, ó, agiu de uma forma assim, assim, assim. Isso não é equivalente? Como é que você tá falando que essa pessoa aqui realmente merecia ser punida, se ali, ó, no núcleo da sua família tem uma pessoa que tá agindo igualzinho? E aí o Arjuna vai ficando assim. Nas entrelinhas, o que o Krishna tá querendo dizer? Meu amigo, é tudo farinha do mesmo saco. Ninguém aqui tem virtude pra ficar berrando, não. O lance é que a situação chegou nesse ponto, ela vai ter que ser resolvida. A gente vai ter que desatar esse nó. Né? O caldo entornou e ele vai ter que desentornar. Não tem como fugir dessa circunstancialidade. Então, já que você é um guerreiro e o papel de um guerreiro é lutar, pega essa porcaria desse arco e vai pra batalha. Tá? Então, esse papinho de que espiritualista tem que pensar no coletivo, mas ao mesmo tempo tem que manter a energia equilibrada, é no mínimo contraditório. No mínimo contraditório. A gente precisa se posicionar, né, pela coletividade, no sentido da experiência da própria humanidade. Tá? Uma outra historinha aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tinha um monge indiano, ou chinês, ou budista, vocês escolhem aí. Ele estava passando por uma floresta lá na Índia, e aí ele chega num vilarejo, e ele tinha que chegar em tal lugar, numa outra cidade. Aí ele chega nesse vilarejo e pergunta, ô, pessoal, tem algum atalho aqui para eu chegar em tal e tal lugar? Porque pela estrada aqui eu vou demorar muito tempo e eu, queria chegar cedo. Aí o pessoal falou, até tem um atalho, mas a gente não recomenda porque tem uma serpente muito venenosa nesse atalho e todo mundo que entra não sai. Aí o monge falou, é mesmo? Oh, mas aonde que é? Diz aí. Aí mostraram, levaram ele até a boca do atalho, né? E o monge entrou. Enquanto ele estava caminhando lá, de repente ele escuta o silvo da cobra, não, shhh, e aí ele fica quietinho, e aí ele percebe a cobra pronta para dar o bote nele. Na hora que a cobra estava preparada para dar o bote, ele olha para a cobra, lembra assim, sua historinha, tá? E fala pra cobra, você tá pensando em me picar, ó cobra? Aí a cobra fica, claro, é a minha natureza, que né? Daí o monge troca um lero com ela e tal, e fala assim, olha, seguinte, vamos fazer um combinado? A partir de hoje você não morde mais ninguém, você não pica mais ninguém, beleza? Aí a cobra falou, beleza. Ela entendeu os pontos lá que o monge explicou pra ela, sobre, né, espiritualidade. E o monge segue o caminho dele. Ele fica um tempão, fora, e enquanto isso, as pessoas foram lá, tá vendo? O monge não saiu, tá vendo? Mais um que morreu, vamos lá pegar o corpo do cara. Aí eles entram e não acham corpo nenhum. E aí eles começam a ver que a serpente não atacou. Aí o que acontece? As crianças começam a pegar a serpente pelo rabo, começam a jogar pedra, começam a jogar ela longe, porque eles acham que aquela serpente perdeu veneno. E aí o que aconteceu? A serpente, para manter a palavra dela com o monge, passa a sair à noite para se alimentar. Ela não era uma serpente da noite, né? E aí ela começa a emagrecer, ela começa a definhar, começa a entrar em processo de morte. O monge, num determinado tempo, tá voltando, olha aquela serpente e fala, o que tá acontecendo? Por que você tá desse jeito? Aí a serpente fala, o senhor pediu pra eu não morder as pessoas, mas as pessoas são más, as pessoas são isso, elas são aquilo outro. E soltou um monte de lamúria. O monge olhou para ela com toda a compaixão do mundo e falou, sua estúpida, sua idiota, eu te proibi de morder, mas não de mostrar os seus dentes. Ou seja, não de se impor, de criar um ambiente de respeito. Aí a serpente tem essa cara. Então, mantidas as devidas proporções, esse papinho de falar que espiritualista não pode, sei lá, discutir política ou qualquer outra coisa assim, ou não pode... assistir tal coisa porque isso abaixa a energia, não vamos ver as notícias no mundo, sabe, essas bobagens, tá? É só isso mesmo, bobagem. Nós precisamos, nem como espiritualista, mas como ser humano, a gente precisa se posicionar. E se a gente está falando de um processo ainda mais que supostamente é espiritual, e a gente está aí observando
linguagens de amor, de compaixão, como o próprio Moisés colocou, temos que ajudar todo mundo, né? Como é que eu vou ajudar todo mundo mantendo a energia, né, instável? Não tem como. Em alguns momentos, a gente precisa ser ativo mesmo. A gente precisa ser irado. A gente precisa se impor, como a serpente precisava se impor, né? Ela precisava mostrar os dentes, ela precisava silvar, fazer um shhh. Precisamos impor respeito. Precisamos, né, definir um espaço de não violência. Se pelo diálogo, melhor. Mas às vezes o diálogo não adianta, tá? No interior costuma dizer que se a gente abaixar demais né, a gente acaba mostrando a bunda. Se a gente abaixa demais, a gente acaba mostrando o cofrinho. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, assumir as rédeas do jogo. Tá? Então, nesse momento em que, historicamente, a gente está vivenciando a iminência de uma terceira guerra mundial, o aumento do nazifascismo, tá? A gente precisa, vamos colocar aqui enquanto espiritualista, abandonar um pensamento estúpido, né, que fala de quinta dimensão, porque os arcturianos, quem quer que seja, a confederação, a gente precisa tomar as rédeas e enfrentar ou mudar a realidade pela realidade. Lembrando um pouco do Krishna falando pro Arjuna, agora já era, cara. Essa situação que tem aqui, tem como fugir não. Um dia, se vocês puderem e quiserem, leiam o Mahabharata. Vocês vão ver como Krishna era sagaz. O Krishna era visto pelo contexto não como um avatar, não. Ele era visto por poucos. Os mais íntimos viam o Krishna como um avatar. Boa parte das pessoas ali, naquele contexto da história, né, do próprio Mahabharata, viu o Krishna como um safadão, como um encrenqueiro. Por quê? Porque o Krishna, ele era muito perspicaz, ele era sagaz. Às vezes ele chegava, acendia, riscava o fósforo, maneira de dizer, né, e saía correndo. Ele insuflava ali um monte de circunstâncias para as pessoas, quem sabe, perceberem as suas incoerências, as suas contradições, e ficava de longe dando risada. Ele não ficava ali, meus irmãos, vem aqui, olha o divino. Não, isso ele falava ao pé do ouvido, no silêncio, escondido numa caverna, maneira de dizer, tá? Ele falava isso assim, ó, para pouco. No geral, no contexto geral, ele infligia no contexto a ebulição de contradições. Tem muitas passagens em que o próprio Arjuna, que está com ele, fala assim, ô Krishna, você é covarde, volta aqui, vamos lutar. Daí o Krishna falava, cara, não tem o que fazer não, vamos fugir. Não é hora de lutar agora não, vamos fugir. E dava o pé. O Krishna criava uma encrenca e depois saía de fininho. Mas a gente precisa contextualizar o que ele estava fazendo, aonde ele estava enxergando, né? Então, enfim, não caiam nessa historinha de que a gente não pode dar brecha, de que determinadas coisas têm energias X, Y, Z. Tá? O que a gente precisa, e aqui eu não digo que a gente precisa, né? O convite que eu faço é para a gente começar a observar a realidade pela realidade. Vamos observar as coisas como elas são. Existe uma sensação que eu tenho experimentado, que é a seguinte. Todo mundo está percebendo, espiritualista ou não, todo mundo está percebendo que vai dar M em algum momento no planeta. Se não for por alguma bombinha, né, alguma guerrinha, entre aspas, guerrinha, é pelas questões climáticas, é por, sei lá, questões ideológicas, religiosas. A M está prestes a acontecer. O que as pessoas estão fazendo? Vendo dia após dia, como se nada tivesse acontecendo. Tá? Onde eu quero chegar? Momentos que precederam as grandes guerras, seja a primeira ou a segunda, a sociedade europeia, daquele contexto, estava achando que estava tudo bem. Percebia ali um probleminha ou outro, né? Mas tudo bem. Ou seja, não vamos nos preocupar, não vamos baixar a nossa energia. Até que o negócio, ó, pum, veio. Então, nós precisamos sim, deixar um contexto de hipernormalização. As coisas não estão normais, né? E a gente precisa se incomodar. Inclusive, para finalizar esse corte aqui, inclusive foi a percepção dessa hipernormalização que fez o Krishna abandonar o contexto em que ele estava. E antes dele abandonar, ou seja, antes dele falar, tô indo nessa, né? Deixa eu desencarnar aqui, ele criou burburinho no próprio reino dele. Ele desestabilizou
próprio reino dele. Por quê? Porque as pessoas naquele contexto lá, do reino do Krishna, né? Depois da guerra, prosperidade, blá blá blá, as pessoas estavam normalizando determinadas atitudes, não porque elas se tornaram mais sábias, não porque elas compreenderam de fato. A gentileza não era gentileza porque as pessoas se tornaram gentis, vamos colocar dessa forma, mas porque todo mundo fazia, todo mundo era. Então as coisas estão entrando num processo de marasmo, tá? Aí o Krishna foi, é como se jogasse uma pedra num lago, criou um distúrbio, e aí aquele distúrbio foi ganhando exponencialmente corpo, foi ganhando massa crítica, e as pessoas começaram a mostrar que elas não tinham compreendido, não eram gentis, que aquela estrutura suposta de ordem naquela sociedade era tudo miragem. Aí o Krishna falou, tô indo nessa. Aí ele desencarna. Uma circunstância lá específica, tal, mas aí ele desencarna. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Eu não vou reagir todo o vídeo do Exágue, porque tem 1 hora, tá? Eu acho que eu consegui passar aqui o meu ponto, mostrar o contraponto sobre que os chakras não é isso que o Moisés está trazendo, né? Não do ponto de vista dos antigos yogis. E para não ficar uma coisa de eu não vejo assim, eu não sinto assim, eu nem compartilho a minha própria experiência direta com o assunto, deixo isso para um outro momento, tá? Eu volto a pedir a vocês, e se você ainda não deixou o seu like, que deixe o seu like, tá? Que se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu agradeço mais uma vez ao nosso patrono aqui, o Ozzy, que deu assinaturas aqui no canal. Obrigado mesmo. E ajude o canal da medida que você puder, seja compartilhando esse vídeo, seja escrevendo comentários aí depois, deixando sugestões para novos conteúdos, beleza? E de minha parte, eu agradeço demais a vocês. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.